Rafaela e eu vou começar falando sobre a cultura do aborto. Há indícios que a cultura do aborto começou mesmo antes de Cristo. Mas já pulando para a antiguidade greco-romana, o aborto era normalmente aceito, mas eles tinham uma condição, tinha que ter autorização do patrão ou do homem da mulher para não negar a descendência deles. Já pulando para a Revolução Francesa, o aborto ele passou a ser discutido, porque com as guerras, as pestes e as mudanças geográficas, quanto mais filhos, quanto mais braços para a sociedade, era melhor. Então, a maternidade ela passou a ser considerada um ato de... A maternidade ela passou a ser considerada um ato de patriotismo. As primeiras leis que começaram a ser criadas contra o aborto foi na França. Hoje, ele é normalmente aceito em alguns países, outros eles são totalmente legal, ou algumas exceções. Hoje no Brasil ele é legal só em 3 casos: em caso de estupro, risco para gestante e em caso de quando o feto não tem cérebro. Pode passar. O aborto, vou falar sobre o que é o aborto também. O aborto é a interrupção da gravidez, seja induzida ou espontânea. O espontâneo acontece quando há problemas com a gestante ou quando há problemas com o feto. Já a induzida, ela é feita em 2 casos, em cirúrgico e químico. O químico ele consiste quando a gestante ela toma um remédio, ele é mais conhecido aqui no mercado brasileiro como Citotec, tem também a indução salina, que é retirado o líquido amniótico da bolsa e é induzido como se fosse uma água do mar, sal que mata o feto. E o químico ele é feito, o médico ele aspira o neném, ele corta e aspira os pedaços dele. O aborto no Brasil. Algumas pessoas a favor do aborto. O feto apresenta malformações cerebrais. A mulher grávida corre sérios riscos. O direito das mulheres de sua liberdade de escolha, evitar o aborto legal, aumentar as condições higiênicas e de saúde em que será realizado. Em 2012, a lei foi criada por ter acontecido ocorrido casos de 69 mulheres mortas pelo fato de aborto. Boa noite, meu nome é Arthur e eu vou falar um pouco sobre as lutas feministas a favor da legalização do aborto. O grupo das feministas luta pelos direitos iguais para as mulheres. E elas lutam pela legalização do aborto há muito tempo e constantemente. Um dos argumentos que elas usam é que quando as mulheres querem abortar por diversos motivos, elas são muito julgadas, e quando os pais abandonam a criança e a mulher, pouco se fala sobre os pais, e em muitos casos, milhares de casos no Brasil são confirmados que as crianças são abandonadas só pelos pais. O principal argumento que elas usam é a famosa frase: meu corpo, minhas regras. Elas querem ter direito sobre o seu corpo e elas acham que o aborto é um direito que elas devem ter e por isso que deve ser legalizado, por diversos fatos. O estupro, quando a mulher não consegue cuidar do bebê por fato de não ter dinheiro, ou porque não pode ter o filho no momento, ou porque foi uma gravidez que não era esperada. Eu vou falar um pouco sobre o benefício do aborto. É que a mulher não vai gerar um filho indesejado. E os malefícios para a mulher é que ela vai ter o arrependimento. O castigo que vai acompanhar ela o resto da vida. A dor da perda. E algumas mulheres acabam morrendo. No caso do aborto, acaba prejudicando ela. E traumas psicológicos também. Vou falar um pouquinho sobre a lei do aborto no mundo.
Aqui tem um mapa, mais ou menos, explicando um pouquinho sobre cada região. Eu vou falar sobre 2 países da América do Norte e 2 países da Europa. A lei do aborto varia de país para país. Então, tem países que penalizam e tem países que não penalizam. Na União Europeia, por exemplo, dos 27 membros, só 5 penalizam o aborto. Portugal, Polônia, Irlanda, Chipre e Malta. São os únicos que penalizam. Eu vou falar sobre os 4 países. Na Alemanha, o aborto é legalizado até 12 semanas. A mulher não tem que justificar, porém ela passa por um acompanhamento médico para ver se é isso mesmo que ela quer. E ela só banca o aborto caso ela tenha uma renda mensal maior que 900 euros por mês. Na Bélgica, a mesma coisa, é até as 12 semanas. E a mulher paga uma taxa de 3,08 euros. E o resto é bancado tudo pelo governo. E se ela pedir o aborto até as 7 semanas, pode ser abortado por intervenção química, que acontece com a pílula abortiva. E aí tem que ser acompanhado de um médico. Nos Estados Unidos, a gente não teve muita informação. Aí, nos Estados Unidos também, é legal até as 12 semanas. E em 2004 foi constatado 1.293.000 casos de aborto. E por último, no Canadá. No Canadá, o aborto foi despenalizado em 1988. E lá eles também bancam totalmente o aborto, eles financiam. E é isso. Esse aqui é o meu tema, meu nome é Lucas e a gente vai falar um pouco sobre os índices de morte pelo aborto clandestino. Esse é um tema que já vem sendo discutido porque de 42 milhões de abortos feitos no mundo inteiro, 20 milhões são clandestinos. Desses 20 milhões, 7 milhões sofrem algum problema depois. Desses 7 milhões, 22 mil mulheres morrem direto no procedimento. Isso é um problema porque dessas 7 milhões de mulheres, vem gerando um custo a mais para o Estado para cuidar delas, porque ficou sequela. E também o aborto clandestino é a 5ª maior causa de morte na gravidez das mulheres no Brasil. Gente, para concluir com o trabalho, a gente conclui que assim, o aborto ele acontece sendo legalizado ou não, independente do país. Então, cabe a cada país ver os pós, os contras e decidir se eles despenalizam ou se eles penalizam o aborto em relação à saúde da mulher. E é a mesma coisa para outros países. A mulher que comete aborto, ela tem de 1 a 3 anos que pode ser presa. E o médico que faz isso, de 3 a 4 anos. Aqui no Brasil. Tem alguma pergunta, gente? Existe algum país do mundo? Peraí. Não tem. Pode. Existe algum país do mundo que eles invistam mais no método contraceptivo ao invés do aborto? Porque se tivesse um método contraceptivo, o aborto não seria. Porque o que é legal? Vamos ter, sei lá, fazer sexo, ter filho e não quero aborto, não é? O ideal não seria ter um método contraceptivo? Então, no caso, Existe? são os países mais do primeiro mundo, né? Digamos que na Europa, eles investem mais nisso. Diferente dos países que eles são totalmente legal, eles têm o Brasil, mas não eles não têm tanto investimento no método contraceptivo. E aqui é legal em certos casos. Lá, como é legal totalmente, eles investem mais, sim. Foi você que falou das mulheres? Quem que falou dos problemas? Você, Ingrid? Foi você que falou? O que a mulher pode sofrer com isso? Você já ouviu falar de mulheres que caem numa depressão profunda depois do aborto? Elas acabam morrendo. E para finalizar, uma pergunta. Vocês falaram que cada país precisa enxergar a sua própria realidade e decidir. Mas quando você fala cada país, você diz governo, sociedade, população. Seria um plebiscito? Perguntando quem é contra e quem é a favor? A sociedade em conjunto, ela tem que decidir. Na verdade, o governo ele não olha muito a situação das pessoas, tem que ver mesmo a sociedade. Ela que vê a criança jogada, ela que vê a criança tem. Então, Mas o ideal não seria o ditado melhor prevenido que remediar, não é perfeito para isso? Mas quem pensa, professora, esse é o caso. Ninguém pensa. Não é a realidade do nosso país, né? Ninguém pensa. O homem aborta? A maioria. A maioria quando larga. Porque Das nossas pesquisas, a gente viu que mais de 22 milhões de crianças no Brasil não tem o nome do país registrado
no documento, na certidão. Vocês, não sei se vocês observaram isso, mas até na porta da escola foi colocada uma plaquinha, procure seu pai. Porque hoje existem meios até dentro da escola para você procurar o seu pai. Infelizmente, o aborto ele julgou muito a mulher nesse caso. Ninguém vê o homem, ele julgou muito a mulher porque a mulher está matando uma criança. Só que nem tá falando, que nem essa semana, né, saiu uma notícia muito repercutiva disso. O aborto é biologicamente comprovado que o feto ele não tem sistema nervoso até 12 semanas. Então, por isso que está sendo. Não foi aprovado ainda. Em alguns casos, estão vendo que não seja criminalizado. E aí faz essa discussão gigante por causa disso. Porque, no caso, tudo que eu vejo, pelo menos, é assim: a mulher tá errada, Ninguém vê o que o homem tá. Mas no caso, Isso é um problema. com 4 meses ele já está formado, porque tem gente que descobre o sexo com 4. Então, é certo abortar com 4 meses? Não, se cuida. Não quer. Ótimo. Tá certo, O gente. caso não é só da mulher, o erro não é só dela. Igual minha mãe, eu sozinha. Se fosse pra mim ter o pai e eles falam que é pai, eu preferia não ter. Parabéns. Mas também a gente tem que dizer que nem todo médico é 100% seguro, acidentes acontecem. Eu tenho uma prima que ela engravidou tomando anticoncepcional. Só que ela decidiu levar a gravidez dela, mas uma pessoa que está despreparada para isso. É questão de condição também. Condição. Aí nasce a criança, ela fica na rua jogada passando fome, necessidade. Tem que ver, não é só falar assim, eu sou contra. Tudo bem, você tem a sua opinião, tem a sua crença, mas tem que ter uma discussão na sociedade. Não pode chegar, eu sou contra, eu vou te proibir. Por isso acontece no caso de pessoas abortar e sofrer o que a Bíblia falou. Tem destino. Da pessoa se matar por isso. Tá certo, gente. Muito É isso. parabéns. Parabéns.